ministrando a palavra do Senhor. Aleluia! Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Bendito seja Deus. Tem até um sininho aqui agora, né? Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias, capítulo 13. Aleluia. Neemias, capítulo 13, versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Capítulo 13, versículo 25. Eu, Neemias, os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não dei mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus. Vou repetir isso aqui para você fixar. Salomão era amado pelo seu Deus. E Deus o colocou como rei sobre todo o Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal? Para fazermos todo esse grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Você pode sentar. Quantos conseguiram prestar atenção na leitura, digam amém. Olha lá. Eu fico grato de estar com os irmãos, ministrando nesta terça-feira. Você que está distraído aí, se sintonize aqui. Fico grato de estar com os irmãos. O Senhor tem dado a graça de me permitir estar vivendo algumas semeaduras na nossa igreja aqui no estado do Pará. E eu tenho visto de conhecimento dos irmãos, mas aqueles que não sabem, pela misericórdia de Deus, eu estou à frente como coordenador, diretor da Umadespa, que é a mocidade do estado do Pará. E tem um ditado que se diz lá pela Comiadepa que o trabalho na Comiadepa é igual coceira de macaco. Não acaba nem fica pouco, né? Então, se você fizer vontade, você vai ficar trabalhando sempre, né? Porque o estado é muito grande. Irmão Isaías, Pai do Senhor. E o que eu tenho visto é a mão do Senhor sobre a juventude, mas também tenho percebido que talvez, o nosso maior inimigo contra o avivamento, contra a santidade de Deus,
contra uma igreja pura, santa, imaculada, sem rugas, talvez o maior inimigo sejamos nós mesmos. Deus ministrou meu coração no ano passado, no final do ano, que para este ano de 2026 nós precisávamos fazer um trabalho com os líderes. Nós temos uma cultura muito de congressos, né, irmãos? Congresso.
já estavam caídas há 140 anos. E Deus permite que essa informação chegue para um homem no Império Persa. Um homem que não tinha responsabilidade governamental sobre Israel. Eu pretendo que essa ministração ela seja mais nessa forma mesmo, onde eu consiga explanar para os irmãos o contexto de Neemias. Muros destruídos, a informação chega para um copeiro. O copeiro se entristece e que bom que esse copeiro tinha temor ao Senhor no seu interior. E aqui, irmãos, aqui, nós temos uma diferença nevrálgica, né? Uma diferença fundamental. O que diferencia uma pessoa murmuradora de uma pessoa reformadora? O que diferencia? Bom, antes de falar o que diferencia, tem uma coisa que é em comum: ambos se indignam, ambos se revoltam, ambos ficam chateados com a circunstância. A murmuradora, ela come a comida e fala: que comida ruim! Fica chateada. A pessoa reformadora come a comida e fala assim: que comida ruim! Eu vou fazer alguma coisa para resolver isso. O que diferencia é a postura, é a atitude, é a posição. E um copeiro distante ouve e diz assim: Senhor, eu estou aqui. Eu tenho zelo pela tua casa, tenho zelo pela tua cidade, tenho zelo pela tua promessa. Irmãos, o primeiro ponto aqui é eu dizendo para os irmãos: Deus usa aqueles que estão dispostos. Deus usa aqueles que estão dispostos. Aí você pode pode dizer: poxa, mas pastor, eu já vi esse problema há muito tempo, por que Deus não me usou? Talvez você só tenha visto e murmurado. Nós fomos lá em São Félix do Xingu. Muito forte, irmãos, tudo que nós vivemos. Nós temos registrado muitos testemunhos, nós temos filmado. Nós temos pessoas lá, jovens lá, que no dia seguinte voltaram para a igreja. Depois de anos afastados, filhas de obreiros. Irmãos, não é por causa do movimento, irmãos. Não é por causa da novidade. Não se trata de um fogo de palha. Se trata de compromisso com a obra. E muitas vezes, irmãos, a obra, ela não é feita pelas nossas mãos, porque nós estamos esperando. O que, pastor? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Deus usa o disposto. O primeiro e o segundo capítulo de Neemias é sobre o envio dele. Ele sente o chamado e ele fala: estou aqui. Do capítulo 3 para o capítulo 6, é Neemias reconstruindo os muros. Sabe o que é interessante? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo demora para reconstruir um muro que está há 140 anos caído? O templo, depois de 70 anos, você está aqui comigo? Diga amém. O templo, depois de 70 anos destruído, levou 20 anos para ser edificado, reconstruído, reformado. As muralhas já estavam há 140 anos. Quanto tempo leva para reconstruir uma muralha dessa? Você pode dizer assim: eu não sei para outros. Mas para Neemias levou 52 dias. Meu Deus, irmãos. Nós temos o pai morrendo, nasce e morre vendo a muralha desconstruída. Nós temos o filho nascendo, morrendo, vendo a muralha desconstruída. Nós temos o neto nascendo e morrendo. Parecia aquele paralítico lá no tanque. No tanque não. Aquele paralítico que o Senhor... É no tanque que o Senhor, Jesus, ele cura? Já estava há quanto tempo já? 38 anos, Jesus tinha 33 na morte. Jesus cresceu sendo levado pelos seus pais e vendo aquele homem ali. Ninguém fazia nada. Ano seguinte, Jesus está lá. Ano seguinte, Jesus está lá. Ano seguinte, Jesus está lá. 30 anos, eu fico pensando assim, Jesus pensando, quando eu começar o meu ministério, eu acudirei esse homem abandonado por todos. Eu tomarei uma decisão, uma iniciativa. 140 anos, irmãos.
Do capítulo 3 para o capítulo 6, então nós temos a reconstrução física, estrutural. Do capítulo 7 para o capítulo 10, nós temos a reforma espiritual. Quando nós vamos do capítulo 11 para o capítulo 12, aí nós temos o estabelecimento do que era espiritual, ordem. Só que aí chega no capítulo 13. Neemias, se esforce para ficar comigo, por gentileza. Neemias, ele está emprestado por Artaxerxes a Israel. Neemias está emprestado. Isso significa que ele precisava e ele volta. Ele volta para a Pérsia. Ele só está emprestado. Ele abriu mão do salário dele de governador. Ele falou, não, eu vou governar isso aqui, vou dar exemplo a começar por mim. Muito diferente isso, irmãos. Muito diferente. Às vezes nós temos lideranças que elas são muito boas de ordem, mas que a vida ela não inspira. A vida não inspira. E Deus sabe que eu falo isso com o meu coração tremendo, com temor. Eu estou constantemente no meio dos jovens e adolescentes. O que mais nós ouvimos é, vocês são referência para nós. Uma geração falida de referência. Falida. Poderiam dizer, o meu pai é minha referência, minha mãe é minha referência, meu avô, minha avó. Um presbítero lá da igreja, o diácono lá da igreja. Não temos. E às vezes nós temos receio até mesmo de permitir que os nossos jovens, eles aprendam com aqueles que estão há mais tempo, porque esses que estão há mais tempo estão mais viciados ainda nas práticas religiosas, profanas, pagãs. Eu estou falando sobre Neemias aqui, mas isso é sobre o nosso tempo também. Eu me enfureço. E algumas vezes eu estou reunido com outros pastores. Aí a gente ouve brincadeiras assim. E ainda me convida para... Ei, o que você acha, pastor Gesiel? Eu acho que a gente não devia estar tendo essa conversa aqui. Deus, ele não é menino. Deus não é menino. Que nós podemos pintar e bordar por aqui e depois a gente oferece um pirulito. Aí nós temos, eu vou dizer da minha realidade de jovens, tá? Aí nós temos jovens que estão no ministério de louvor, que se atolam na pornografia e depois querem cantar, pedindo, vem Senhor, queima Senhor essa igreja. Vem Senhor, batiza com fogo, vem Senhor. Eu estou aqui Senhor, vem Senhor. Que vem o quê, irmão? Neemias ele volta para a Pérsia e lá do serviço persa ele ouve, Neemias, o negócio ficou feio de novo aqui. Quanto tempo leva isso? A gente não sei. Talvez 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Aquele homem abriu mão de tudo que ele estava fazendo, de estar servindo junto ao rei, pastor Ronaldo. Ele estava servindo lá, comendo daquelas comidas. Eu vou voltar e vou absorver toda a carga de estresse, toda a tensão, toda a perturbação que a obra de Deus requer, porque a obra de Deus é isso. A obra de Deus é esse estresse, essa perturbação, é tudo isso, mas também é gozo no Senhor. Neemias vai, absorve tudo isso, abre mão do seu salário, da sua reputação, da sua segurança, pega para si inimigos. 52 dias está construído isso aqui. Vamos manter agora. Avivamento não é sobre começar, é sobre manutenção. Neemias volta e ele se depara com o quê, pastor? Ele se depara com Tobias, um amonita. Neemias está morando. Tobias está morando dentro do templo do Senhor. O amonita, o inimigo do povo de Israel. Pastor, esse Tobias é o mesmo do Sambalate e Tobias que se levantaram contra a reforma do muro? É! Só que ele tinha conchavos. Pastor, que pregação é essa? Eu não sei. É Neemias. Obrigado, meu amigo. Tobias está morando dentro do templo. Porque nós, irmãos, nós nos perdemos tantas vezes
com o hábito de manter a chama acesa, a gente vai lá, troca os gravetos, a chama arderá continuamente sobre o altar. Troca os gravetos, Na 137ª vez que a gente está trocando os gravetos, já está no automático já, né? Igual trocar a fralda de menina. A primeira vez que eu troquei do Judá, parece que eu ia morrer. Meu amor, que coisa horrível, amor, isso aqui. Será que esse menino está bem? O interior dele, será que está bem? Quando saiu as fezes, a primeira, que sai igual uma graxa, falei para a Rebeca que eu vou trocar, é meu filho, eu vou trocar. Irmão, parece que ele tinha bebido 1 litro de cola, alguma coisa assim. Negócio horrível. Primeira vez. Segunda vez já sabia mais ou menos o macete, né? Uma aguinha morna, um negócio aqui, aquele negócio. Depois joga querosene na mão, né? Toca fogo para ver se sai o cheiro. Terceira vez, quarta vez, quinta vez. Ali pela 20ª vez eu já estava, parece que eu estava embalando uma mercadoria, né? Vai, moleque. E nós pegamos isso e esse hábito, o ofício, a repetição, e lamentavelmente nós nos acostumamos com um beijo da nossa amada, a primeira vez, meu Deus. A 200ª vez, vai. A gente vem para o culto, é a mesma coisa. Sem perceber, o amonita vai pedindo licença. Rapaz, eu estou numa situação tão complicada, moço. Eu estou sem casa, será que não tem um canto por lá? O sacerdote, oh meu Deus, ele é tão bonzinho, né, irmão? Eu tenho. Deus falou que eu, como sacerdote, não posso ter muitos bens e tal, mas olha, eu tenho uma sala lá dentro do templo. Fica lá um tempo. O encrenqueiro que ele ficava por aqui, ele era meio perturbado, ele já foi embora, está lá na Pérsia. Tobias passou a morar dentro do templo. Provavelmente ele era um político muito influente. Não somente isso, nós temos os levitas abandonando as suas funções. Por quê? Porque o povo não estava mais ofertando. Aí os levitas começaram a decidir, vou voltar para o campo para cuidar da minha vida. Porque eu não posso cuidar das coisas do Senhor se o povo não cuida de mim. Não somente isso, nós temos o sábado sendo negligenciado, que era um mandamento. Para eles, sábado e não sábado, tanto faz. Aí, se todos esses 3 problemas já não são suficientes, o quarto problema é: as nossas crianças não estão mais falando nosso idioma. Quanto tempo leva para uma criança começar a falar? 1, 2, 3, 4, 5 anos? Pois é. Daí a gente já consegue fazer um cálculo lógico do tanto de tempo, mais ou menos, que Neemias estava longe. Ali, 4, 8, 10 anos, a Bíblia não fala. Eu que estou supondo aqui. As crianças do povo não falavam mais a língua hebraica. Neemias volta. E o que faz um homem de Deus? O que faz uma mulher de Deus diante da calamidade? Diante da heresia, o que faz? O que faz? O que um jovem cheio do Senhor faz? Quando fazem uma proposta para ele de trapaça, de ganho desonesto, o que faz um jovem cheio de Deus? O que faz? O que faz uma criança cheia de Deus? O que faz um diácono cheio de Deus? Um presbítero? O que um Neemias faria na sua congregação, no seu departamento de jovens? Pastor, talvez para o senhor seja mais fácil, porque agora o senhor está lidando com líderes de líderes. Mas eu já estive aqui, coordenando a Almadrem, suspendendo o congresso para nós fazermos 1 ano inteiro só de oração. 1 ano inteiro. Nós nos reunimos aqui quinta-feira, começamos, dava eu e a Mara, porque a Mara era regente. Aí a gente vinha e ficava zangado conosco mesmo. Mara, se ela lembra, não sei. Mara, a culpa é nossa. Eles não estão vindo orar porque não estão sendo influenciados por nós. Não estão vendo o poder de Deus em nós.
Porque se virem poder de Deus em nós, nos dirão assim, nos ensina também a orar. Como os discípulos faziam. A diferença do murmurador para o reformador é a iniciativa de fazer algo. De tomar decisões difíceis. De agir. Mesmo que isso seja meio que contraproducente, seja muito arriscado. Irmãos, de Deus não se zomba, né? De Deus não se zomba. Neemias chega, diz assim, eu os repreendi, eu os amaldiçoei e espanquei alguns deles. Já pensou? Arranquei os seus cabelos. Proibi alguns deles de estarem na minha presença. Como assim? Eu sou homem de Deus. Na minha presença eu não quero mais esse tipo de conversa. Eu sou mulher de Deus. Na minha frente, esse tipo de piada não. Esse tipo de imoralidade não. Aí o que isso vai trazer como consequência? Traz como consequência a atração da glória do Senhor. E nós queremos, em muitas vezes, que outros atraiam a glória do Senhor. Talvez até consigam, sabe? Talvez tenha aquele pastor, canela de fogo, aquela irmã, brasa. Já estou gritando, minha garganta está horrível. Às vezes a gente traz esse tipo de cara, esse tipo de pastor, de mulher de Deus, e ele vem carregado da glória do Senhor. Aí a glória vem, chega, observa, que ela não pode tabernacular em alguns corpos. Aí o que acontece? Deus diz assim, observe comigo, Mateus capítulo 17, não precisa abrir, Mateus capítulo 17, Pedro, Tiago, João, Jesus sobe no Monte da Transfiguração. Quando chega lá, as roupas de Jesus resplandecentes, mais alvas que um branco que nenhum lavandeiro do mundo consegue fazer. Desce uma nuvem de glória, um negócio, eu não consigo imaginar isso. Pedro, Tiago e João perdidos, embasbacados, olham para o lado, 2 corpos. Não me pergunte como, eles sabiam que era Elias e Moisés. O que nós vamos fazer? Um testemunho interior, uma presença eterna, um negócio assim inexplicável. Eles nunca tinham visto uma foto, uma 3x4, nunca tinham conversado com Elias e Moisés, mas sabiam que era Elias e Moisés. Pedro não estava pronto para receber a glória do Senhor. Eles não estavam preparados. E isso é a minha leitura. Eles não estavam preparados. Aí Pedro, querendo oferecer talvez as suas obras para o Senhor, ao invés de se deleitar na presença, e isso é um problema que nós temos, porque ao invés de nós nos deleitarmos na presença, nós queremos produzir. As reuniões de avivamento da Rua Azusa, se você for ler os livros, eram reuniões de silêncio. Ficava um para o lado de lá, outro para o lado de cá, aí o Espírito vinha, como uma brisa suave, aí um começava a falar em línguas, o outro começava a cantar cânticos espirituais, aí a irmã que nunca tinha visto um teclado na vida dela, o Espírito Santo vinha sobre ela, aprendi. Que doidice, né, cara? E eles faziam o quê? Bora continuar aqui, bora marcar reunião, bora fazer um congresso, bora fazer... Não, vamos ficar calados. Tamanha é a densidade da presença do Eterno aqui. Vamos ficar aqui prostrados, aproveitando. Aí Pedro, no Monte da Transfiguração, diz assim, mestre, é muito bom que nós estejamos aqui. Vou fazer algumas tendas. Que tendas, Pedro? Jesus nem responde ele. Ele levou uma catracada master, né? Deus, Pai, diz, uma voz do céu diz assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Como quem diz assim, Pedro, cale a sua boca. O que acontece? Acaba tudo. Aí o sujeito vem trazer a glória de Deus, às vezes para os nossos templos, e a nossa presença afugenta a presença de Deus. Porque nós não o encontramos em casa,
Não encontra. Irmãos, quantos estão comigo? Digam amém. O pastor está meio revoltado hoje, né? Ai, meu Deus. Às vezes nós exigimos das ovelhas, nós exigimos dos jovens, das crianças, que cantem com mais vibração, que sejam avivados. Algumas vezes nós até dizemos assim, 10 anos atrás não era assim. É porque talvez fossem outros líderes. Talvez o líder que estava no meu lugar, ele conseguia ser mais ateador de fogo do que eu sou. Aí ele pegava e nos ateava fogo. Já parou para pensar nisso? Irmãos, eu fico indignado comigo mesmo. Senhor, eu preciso oferecer o meu máximo, o meu melhor, para que eu não chegue diante de ti um dia e diga assim, eu poderia ter feito mais. Aí Deus vai dizer assim, eu também sei disso, servo inútil. Existe uma responsabilidade que o Senhor confere a nós, irmãos, está nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Se você é líder, se você não é líder, tanto faz. Tanto faz. Mas existe essa responsabilidade que está nas suas mãos, de carregar a presença do Senhor, a glória do Senhor. Eu chego à conclusão, irmãos, só recapitulando, meu primeiro ponto foi que Deus usa o disposto. Meu segundo ponto é que, quando Neemias volta à Pérsia, eu contextualizei para você o que aconteceu. Eles se perderam. Meu terceiro ponto é que as reconstruções duraram 20 anos para o templo e 52 dias para o muro. Depois de 140 anos destruído o muro. E a minha conclusão, querido irmão, é que quando nós quisermos de verdade, Deus vai fazer. E eu faço um desafio para você. Teve uma época na minha vida que eu buscava o Senhor e parece que o Senhor se escondia de mim. Aquela época que você pode fazer jejum. Irmão, eu fazia jejum, trocava minha roupa, raspava minha cabeça, deixava o cabelo crescer, rompia com amizades, o que fosse. Aí no dia que eu jejuava, eu lembro de uma vez que eu jejuei. Estava em jejum. Senhor, eu vou sair. Se tu és Deus, Deus é Deus, independente do que eu vou falar, cara. Se tu és Deus, fala comigo, eu estou em jejum. Para alguém na rua, no ônibus, um passarinho, eu só quero sentir que tu está falando comigo. Fui, voltei, peguei ônibus e tudo mais, voltei para casa, nada. E eu decepcionadíssimo. A mamãe, no final do dia, estava lá na Bênção Livros hoje. Quando eu fui para o caixa pagar, uma irmã chegou comigo. Eis que te digo, mulher, Ivrapo. Usurpou meu jejum, né? Eu que estou jejuando, e Deus fala com ela, como quem diz assim. Irmão, ficava revoltado. Aí outro tempo de oração que eu ficava lá, aí o pessoal ia para o culto, voltava, Deus entregou uma mensagem para o Caleb. Para o Caleb? Isso era meu pensamento, né? Para o Caleb, eu que estou orando, né? Eu que estou lendo, eu que estou buscando, eu que estou renunciando. Aí Deus fala com ele. Eu te vi lá naquele dia que tu estava dentro da rede, no fundo, não sei o quê. Eu lembro dessas coisas. E Deus me... na unha, né? Ai, seu ruim. Mas vou te buscar, Senhor. Aí uma certa vez, cheguei para um primo meu e eu falei para ele assim, para o Neto, meu primo, falei, Neto, eu acredito em predestinação. E ainda te digo mais, eu acredito que eu sou predestinado a não ser salvo. Deus não quer falar comigo. Falei com ele, mordido. Acreditava que não era amado por Deus. Deus ama minha mãe, que dá milagre para ela. Deus ama meu pai, que dá milagre para ele. Inclusive, o papai não está hoje aqui, porque ele está em viagem. Precisou ir a Brasília resolver um problema. Não sei nem quando é que ele volta hoje. Já está voltando? Orem por ele. Amo até o Caleb. Amo o Caleb. E o Caleb, hoje, antes eu falava assim, né? Mas o Caleb é um homem de Deus. Maluco, mas Deus usa os malucos, né?
Acho que ele se doendo pelo genro dele aqui. Caleb é um homem de Deus, cheio de Deus, o Caleb. Mas na época, adolescência, a gente... Poxa, como assim Deus não fala comigo? Aí não sei quais cargas d'água veio parar um livreto na minha mão, uma pregação do Spurgeon, inclusive um pregador reformado, né? Eu li todo o livro. Falava sobre eleição o livro. No final do livro, ele dizia assim, se você, mais ou menos assim, né? Se você acha que você não é predestinado para ser salvo, parece que estava falando para mim, né? Se você acha que você não é predestinado para ser salvo, mas você deseja ser salvo, você pode buscar o Senhor durante toda a sua vida. Quando chegar na eternidade, você vai estar diante de Deus, predestinado a não ser salvo, e você vai dizer assim, eu te busquei durante toda a minha vida e tu não permitiu ser encontrado por mim. Aí ele pergunta assim no livro, você acha que Deus permitiria isso? Deus permitiria que alguém lançasse em rosto dele falando assim, eu bati e a porta não foi aberta. Eu pedi e eu não recebi. Eu busquei e eu não encontrei. Deus permitirá? Por isso eu chego à conclusão de que quando nós quisermos de verdade, Deus fará. Ah, pastor, eu entendi, agora eu vou ganhar meu carro. Tu tá perdido, irmão. Entendeu nada. Pastor, agora eu entendi que a minha casa vai chegar, quando eu quiser de verdade. Tá perdido, irmão, não entendeu nada. Quando nós quisermos de fato fogo no nosso meio, quando nós quisermos de fato a graça, a glória, a presença de Deus de verdade, mas quando nós quisermos de verdade, o Senhor estará no nosso meio. Nosso departamento de crianças será avivado. Nossos adolescentes, avivados. Nossos jovens, avivados. Círculo de oração, avivado. Quadro de obreiros, avivado. Uma igreja pujante, forte, irmãos. Só que é difícil, né? Porque envolve muita renúncia, muita coisa. Que o Senhor, nosso Deus, Ele coloque temor nos nossos corações. Que o Senhor, nosso Deus, coloque a indignação. Às vezes a gente quer ser profeta, né? Ah, Senhor, me levanta, Senhor, como profeta. Eu quero andar sobre as águas, Senhor. Eu quero, Senhor, passar no fogo. Parece, né? Aquela festa junina que o pessoal pisa no fogo. Eu quero, Senhor, isso. Que Deus nos dê não necessariamente a unção, o temor, a indignação de profeta. Mas se for de um copeiro que é zeloso pela presença do Senhor, isso nos basta. Isso nos bastará. Espero que essa palavra tenha sido como uma boa semente no seu coração, que tenha encontrado uma terra fértil. Gostaria de poder orar por você para encerrar este momento. Se você puder ficar em pé. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Ah, Senhor. Ah, Senhor, nós te bendizemos, amado. Nós te bendizemos, amado. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, do teu povo, Senhor. Porque Daniel, Senhor, quando vai orar, diz, perdoa porque pecamos, Senhor. Porque Daniel pede perdão pelo povo, se ele não fez nada. Porque Daniel te busca, Senhor, como alguém que é responsável, Senhor, por um avivamento. É porque ele era de verdade. Porque o povo estava distante. Porque era necessária uma confissão coletiva. Senhor, olha para o teu povo, amado. Olha para o teu povo, Senhor. E nos derrame temor, Deus. O temor de rompermos, ó Deus, com alianças políticas. O temor, Senhor, de nós rompermos com amizades pagãs. O temor, Senhor, de nós rompermos, ó Pai, com relacionamentos caídos e diabólicos, Senhor. Purifica os nossos olhos, amado. Purifica, Senhor, os nossos olhos. Porque os teus olhos são como chama. As tuas roupas brilham, Senhor. E nós estamos caminhando em tua direção. Se nós não nos arrumarmos, Senhor, nós seremos queimados, ó Pai, no inferno. Mas se nós, Senhor, nos arrumarmos,
nos arrependermos, seremos consumidos por Ti, seremos um contigo, seremos servidos por Ti. E eu te peço, Senhor, nos livre da decepção eterna, nos livre, Senhor, das ruínas eternas. Nos prepare, Senhor, como uma noiva ataviada, uma noiva santa. Nos dê, Senhor, o temor de um copeiro da Pérsia. Nos dê, Senhor, o temor de Neemias. A decisão, Senhor, de Zorobabel. O temor e o respeito à santidade de Esdras. Nos dê, Senhor, a capacidade de influenciar os nossos irmãos, os nossos liderados, as nossas ovelhas, as nossas igrejas. Tudo isso, Senhor, para que nós diminuamos, o nosso nome seja esquecido juntamente com a nossa morte, e o Senhor dos exércitos viva para todo sempre e seja exaltado, louvado, glorificado e adorado. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.